Tricolor de toda a terra, Quintela aqui com vocês. Desculpa aí o improviso, desculpa a urgência, mas o Gabriel Amaral, há 1 hora atrás, no canal Raiz Tricolor, acabou de soltar um vídeo em que ele afirma que o contrato entre Ares e Fluminense, o último contrato, né, o contrato que está em vigência, prevê que a multa rescisória do jogador para a Premier League, se paga à vista, seria de 15 milhões de euros. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Segundo Gabriel Amaral, se a multa, se for pago o valor de 15 milhões de euros à vista, o Ares vai para qualquer time da Premier League que tivesse valor à vista pagar o Fluminense. Segundo o jornalista, o que fez o Wolverhampton oferecer 20 milhões de euros e não 15 milhões de euros, que proporcionou ao Fluminense a possibilidade de barganhar esse valor, é o fato do Wolverhampton não ter o dinheiro à vista para pagar pelo jogador. Ou seja, se o Wolverhampton tivesse 15 milhões de euros à vista para ofertar ao Fluminense, o Ares já não seria mais jogador do Fluminense. Então é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Ares, o John Ares, o principal jogador do Fluminense, custa à vista 15 milhões de euros. Lembrando que o Fluminense tem 50% dos direitos do atleta, seria aí algo em torno de 7,5 milhões de euros. Um escárnio com o clube, um absurdo com o Fluminense, um absurdo com a torcida do Fluminense, um tapa na cara de todos nós, se realmente isso aí for confirmado. Eles não vão confirmar, obviamente, mas o Gabriel é um jornalista, um cara de credibilidade, e ele trouxe essa informação. Eu quero externar aqui a minha completa indignação com essa situação, a minha completa, como pode dizer para vocês, eu estou incrédulo. Se isso realmente confirmado, vai ter sido um dos maiores absurdos que eu presenciei, feito por um gestor do Fluminense, algo assim que beira impeachment, que beira o absurdo completo. Mas é isso, segundo Gabriel Amaral, se o Wolverhampton amanhã chegar com 15 milhões de euros, o Ares está vendido e o Fluminense não vai poder fazer nada, porque o contrato firmado entre Fluminense e Ares, o último contrato, prevê o pagamento desse valor à vista, com a consequente liberação do atleta. Olha, eu confesso a vocês que eu tô aqui, né? Cheguei agora aqui no estúdio aqui do Flu Resenha, vou entrar agora aqui para ir pro estúdio. Eu tô simplesmente sem chão. Eu tô medindo as palavras para não perder aí o meu réu primário, para não perder a linha, para não passar do limite. E digo a vocês, se eu fosse um cara que não tivesse 2 filhas, né, que dependesse de mim, que não tivesse um trabalho que dependesse de mim, se eu vivesse só disso aqui e fosse só eu nesse mundo, né, sem filhos, ou eu e minha esposa, eu acho que eu já teria tomado processos, eu acho que eu já teria tomado muita porrada pesada, porque assim, é inacreditável. Esse tipo de situação abre pra gente qualquer possibilidade de imaginação fértil e nos remete a qualquer possibilidade de achar o que a gente bem entender. O grande problema é que a gente só pode achar, a gente não pode falar se a gente não pode provar. Mas que é um negócio inacreditável, um absurdo. No mínimo a gente pode dizer que isso é uma lesa fluminense, né? É uma lesa pátria, como isso aí praticamente é uma lesa fluminense. É um ataque ao patrimônio do Fluminense, é um ataque ao Fluminense Futebol Clube, uma coisa assim inacreditável se isso realmente foi firmado. Então, pelo que parece, essas foram as condições que Ares e Fluminense encontraram para estabelecer esse negócio. Deixar muito claro aqui que eu não julgo o jogador, não tenho raiva, zero raiva do Ares, eu não vou... se eu pudesse pedir a galera totalmente contra amanhã vaiar, xingar, eu acho que o jogador está fazendo o papel dele, ele está lutando pelo interesse dele, o interesse da família dele, todos nós estaremos lutando pelo interesse da nossa família. Agora, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, tem que ser cobrado, obviamente, gente, sem violência, sem ameaças, pelo amor de Deus, cobrado, que eu falo, dentro daquilo que a gente pode cobrar, né? Porque é uma coisa assim inacreditável o que ele fez, se isso
realmente se comprovar. Eu espero que ele venha a público explicar, dar esclarecimentos ao torcedor do Fluminense sobre isso, porque é algo simplesmente imensurável, inacreditável e inaceitável sobre qualquer paradigma. Eu vou esperar, vou aguardar para ver se o Fluminense vai falar alguma coisa. Porque assim, eu não consigo raciocinar. Eu estou com dificuldade de fazer esse vídeo aqui e de externar para vocês a minha indignação de uma forma mais precisa. E estou me segurando imensamente. Porque assim, é algo... Volto a falar, se eu não tenho minhas duas filhas, se eu não tenho duas crianças que dependessem de mim, eu acho que eu já teria tomado processo, eu acho que eu já teria arrumado problemas para minha vida, mas eu arrumaria com o maior prazer pelo Fluminense, sabe? Mas eu tenho algo maior do que o Fluminense, que são minhas filhas, que é a minha razão total de viver, porque se não fossem minhas filhas, o que eu estaria falando aqui, com certeza seria algo muito mais contundente e até irresponsável, porque não há nada mais irresponsável do que uma venda dessa, do que um contrato desse estabelecido entre Fluminense e Arias. Podem vir com a justificativa que for, Quintela, se não fosse assim ele não ia renovar. Meu amigo, foda-se. Desculpa o palavrão, mas foda-se. É inacreditável celebrar um contrato desse. Não tem sentido. Não tem explicação lógica que vá me convencer de que um contrato nesses termos é algo aceitável. Enfim, eu não tinha, obviamente, noção disso. Porque a informação que eu tinha que foi seguir negociando. Queria até um valor de 30 milhões de euros. Mas essa informação que o Gabriel Amaral traz é inacreditável. A galera tá falando assim, não, tem que vender pelo valor da multa. Aí eu pergunto a vocês aí. É isso mesmo? Imagina se o Fluminense vender pelo valor da multa o John Arias. 15 milhões de euros. O Wolverhampton é um time pobre. Você imagina se fosse o Chelsea. Se fosse, por exemplo, o Manchester City. Comprava. A sorte é que o Arias vai fazer 28 anos. O Manchester City não vai contratar um jogador de 28 anos. O Chelsea não vai contratar um jogador de 28 anos. Mas o que é 15 milhões de euros para o Chelsea? O que é 15 milhões de euros para o Manchester City? É inacreditável. É inacreditável o que fizeram com o Fluminense. O desrespeito, o descalabro, a covardia, a maldade que fizeram com a gente, com o Fluminense, é inacreditável. Não é aceitável sob nenhuma justificativa. Não adianta falar para mim o que quiser, porque eu não admito isso. Isso é inacreditável se confirmar isso daí. Vou dar aqui um prazo como torcedor para ver o que o Fluminense vai falar aí. 24 horas aí de prazo. E depois a gente fala. Claro que no Flu Resenha a gente vai falar sobre isso. Mas é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Desculpa a minha falta de argumento, vocês não têm ideia de como eu tô me segurando aqui para não falar merda. Vocês não têm ideia. É isso, galera. 8h30 eu tô lá no Flu Resenha. Enfim.